Vamos lá? 1 Reis 19, capítulo 19, 5 a seguir. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Palavra de Deus, tome assento, que o Senhor fale conosco. Quantos creem que o Senhor vai falar conosco? Como sempre fala em todos os cultos aqui. Glória a Deus. Deus abençoe Letícia e Jonathan. Bem-vindos. São muito bem-vindos, viu? Sintam-se bem na casa do Senhor. Meus irmãos, digam comigo, por que? É uma pergunta. Por que desistir não é opção? Qual que é o tema? Por que desistir não é opção? É uma pergunta. Quando nós olhamos para a vida de Elias, que homem de Deus. Ele surge na Bíblia Sagrada, a partir do capítulo 17, dizendo: conforme a minha palavra não haverá. Que homem de Deus. Ele surge já com um testemunho de que Deus honra a palavra que está na boca dele. Um homem que andava com Deus e andou com Deus de maneira especial. Que Tiago diz que é segundo as mesmas fraquezas que nós. Porém, os textos revelam que ele viveu uma vida de integridade na presença do Senhor. Só que tem muita coisa que a gente, às vezes, por sermos ou por lutarmos para sermos fiéis ao Senhor, às vezes nós não percebemos. O fato de sermos fiéis a Deus, ou de lutarmos todos os dias para andar com fidelidade na presença de Deus, não quer dizer que Deus vai comprar os nossos sonhos. Não quer dizer que Deus vai honrar os nossos sonhos. O sonho de Elias era a conversão de Acabe e de Jezabel. Esse era o sonho dele. Ele faz tudo aquilo crendo que Deus vai converter Acabe, que Deus vai converter Jezabel. Ele vê a cena do Calvário como um indício disso, a manifestação da glória de Deus. E ele vai para o monte e ora, e a resposta com chuva certamente anima um pouco mais o coração dele. Vai converter Acabe, vai converter Jezabel. E ele vai correndo até o palácio, e a gente vê a cena como que ele diante do palácio, esperando um sinal de que esses se converteriam. Mas ele recebe uma ameaça. Olha, eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com os nossos. E Elias, nesse momento, deixa o sonho morrer. Ele vê que aquilo não está para acontecer mais. O homem herói perde a força. O homem cheio de fé nas ações que Deus haveria de trazer, perde a fé nesse aspecto. Por isso ele vai no capítulo 19, deixar a companhia, o moço, e sozinho vai entrar para o deserto. E no deserto procurar um zimbro. E debaixo do zimbro pedir a morte. Ele, até aqui, desistiu. Tanto é que ele vai falar com Deus: eu não sou melhor do que meus pais, tira a minha vida. Elias não pensa em suicídio. Ele quer que Deus tire a sua vida, porque ele não vê razão para viver mais. Porque a razão para viver, e entendemos isso por inferência, pelo texto, a razão para viver dele seria uma obra completa. E a obra completa em Israel nunca seria se suas lideranças não se convertessem. Então ele pede: olha, me leva para o céu, porque aqui encerra o meu ministério.
Mas como para Deus desistir não é opção para Elias, ele manda um anjo. E é interessante por observar, que eu sempre faço questão de fazer essa analogia, observar que quando Jacó, lá em Gênesis 32, está no val de Jaboque, ele atarraca com o anjo e tem que brigar com o anjo. Não te deixarei enquanto... Agora o anjo, porque Jacó era um homem fraudulento, enganador, trapaceador. Então ele não andava até aquela altura com fidelidade. Mas Elias andava com fidelidade. Enquanto Jacó tem que brigar e lutar com o anjo é que briga com Elias. Você vai ter que comer, vai ter que levantar e vai ter que seguir o seu caminho. Como é bom lutar para ser fiel, apesar dos pesares. Então, o anjo agora chega, enviado por Deus, obviamente, porque é Deus que ordena os seus anjos, e cutuca no Elias: acorda, Elias, come e bebe. E o texto diz que ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar e dormir. E o anjo tornou a desistir, não é opção. Vai ter que comer e beber de novo. A primeira comida que Elias participou já era o suficiente. Mas como ele foi deitar de novo, essa aparente ação negativa contrária faz com que essa comida tem que ser renovada, dobrada. E eu olho aqui um pouquinho do ponto de vista científico, quando uma pessoa tem medo, porque o texto diz que ele teve medo. Quando a pessoa tem medo e ela desiste, o sistema imunológico fica fraco. A imunidade fica fraca. E aí você tem que ter mais força. Meu personal trainer. E aí o anjo cutuca de novo: meu filho, acorda. Desistir não é opção. É isso que ele está falando. Come e bebe. O texto diz: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. É longa a tua caminhada. Você tem muito para fazer. E eu já digo nesta noite que Deus está falando comigo e com você. Ainda tem muita coisa pela frente. O que faz muitas pessoas desistirem? Uma das coisas é pensar que acabou, que não tem mais história, que não tem mais nada para acontecer, que o meu dia final é este, que agora eu já estou na hora extra. Não, senhores, Deus quer que levantemos a cabeça, porque tem muita coisa pela frente para acontecer. Dá-se amando. O diabo quer te convencer que você não tem mais nada para fazer, porque se eu acreditar que não há mais nada, a minha esperança cai por terra, não preciso mais de fé, não preciso mais andar, não preciso mais levantar. Mas não acabou, aleluia, não acabou, tem muita coisa pela frente para acontecer. Renove a sua esperança, renove a sua fé, renove a sua confiança em Deus. Arabacandai. Aleluia. E conhecemos a história. Elias come e bebe, levanta e vai na sua caminhada. Pergunte: por que desistir não é opção? Porque Jesus não desistiu. Ele poderia ter desistido
continuado sendo Deus do mesmo jeito. Mas ele não desistiu, irmão Ronaldo. Ele foi até a cruz, para uma morte cruel, debaixo de injúrias, de calúnias, de angústias, de acusações absurdas. Compararam Jesus com Belzebu. Ele que é o santo dos santos, imanchável, intocável, impecável. Barácia Amanda. Ele poderia, cheio de ira, e no caso, quando Deus se enche de ira, é porque ele se encheu de justiça. Ele poderia ser cheio de justiça, aquele que ordenasse: anjos venham, mata todos, façamos um novo casal. Mas ele não desistiu. Ele me amou até o fim, ele te amou até o fim. Aleluia. Ao invés de desistir, ele traçou um plano dos céus para nos salvar, para nos libertar, para nos curar. Aleluia. Eu não vou desistir, porque Jesus não desistiu. Alá se Amanda. Eu escrevi lá no Facebook, num dos banners, escrevi assim: Deus não ficaria feliz em ver você desistir por aquilo que ele teve que morrer para te dar. Deus não ficaria feliz em te ver desistir por aquilo, aleluia, que ele teve que morrer para nos dar. A da Samanda. Nunca pense em desistir. É o diabo que quer que você desista. Existe um Deus no céu que todos os dias diz a você: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Não temas, não temas. 365 vezes a Bíblia diz: não temas. Baracá Shaddai. Se Jesus não desistiu, diga isso: eu também não desistirei. Diga: eu também não desistirei. Por que não desistir? Porque Paulo não desistiu. A Bíblia, ela tem exemplos para nós. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas do Antigo Testamento e outra tão grande nuvem de testemunhas do Novo Testamento. Poderíamos fazer o Hebreus 12 do Novo Testamento, ter uma sequência. Paulo tinha tudo para desistir. Falsos irmãos, acusações infundadas, acusado de falso apóstolo, de herege, de louco, preso várias vezes, açoitado várias vezes, fome, vigílias, jejuns. Os estudiosos dizem que Paulo andava tremendo de tantos açoites. Os irmãos sempre deixando ele. No dia do seu julgamento, somente Lucas. Ele poderia desistir. Teve um momento que ele pensou que estava morrendo, que já não havia vida nele mais. Tudo para fazer o bem, expulsando demônios, curando os enfermos. Os aventais de Paulo eram levados aos enfermos e doentes, aos possessos, eles eram curados e libertos. Tem muita gente que não sabe lidar com isso. Quando Deus nos dá unção para fazer, aí pensam que Deus é obrigado a não deixar ninguém nos tocar. Meu querido, tocaram em Jesus, crucificaram Jesus. Mas Paulo não desistiu. Eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso.
Aruba Sedaia, eu não vou desistir, porque Jesus não desistiu de mim. Eu não vou desistir, porque Paulo não desistiu e me dá exemplo. Eu não vou desistir. E por que não desistir? Porque Jó não desistiu. Mesmo perdendo 10 filhos, mesmo sendo acometido de enfermidade terrível, quem sabe a licantropia, conforme os estudiosos, tendo que se coçar com caco de telha, mal cheiroso. O hálito de Jó atingia distâncias de tão mal cheiroso. Uma espécie de sheik da sua época, agora no montão de lixo. A esposa dizendo: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele teve tudo para desistir. Mas tinha um Deus no céu dizendo: Jó me ama, Jó não vai desistir, Jó vai mostrar que não me serve por causa das riquezas, que não me serve porque eu sou aquele que guarda ele. Não, Jó me ama. Jó não desistiu, eu não vou desistir. Alguém está entendendo esta palavra? Rubens, você está entendendo esta palavra? O diabo quer nos convencer que Deus é obrigado a resolver problemas, sejam eles quais forem, porque Ele é poderoso. O Espírito Santo quer nos convencer que o caminho que Deus está nos dando é o caminho da perfeição para o dia da salvação. Ele sabe nos passar pelos caminhos certos. Não, eu não vou desistir. E por que não desistir? Porque Estevão não desistiu. Pregou a palavra. Atos 7 diz que o semblante de Estevão era como o semblante de um anjo. As pessoas viram o rosto de Estevão brilhando. Havia uma unção na vida de Estevão descomunal. Não dá para calcular o peso da glória que estava na vida de Estevão. E ele pregou de uma maneira linda, perfeita, completa, numa linha de entendimento perfeito das Santas Escrituras. As pessoas sabiam que era Deus que estava falando, mas eles resolveram rilhar os dentes e brigar com a verdade. E eles julgaram Estevão, e eles condenaram Estevão, e levaram para fora e começaram a apedrejá-lo. Pedras enormes, porque a intenção era matar. Como um povo pode dizer que é povo de Deus, tendo que matar alguém? Em nome de Deus, queremos a salvação dos inimigos, queremos a libertação dos cativos, queremos que as pessoas encontrem a salvação em Cristo. Mas Estevão não desistiu. Ele poderia muito bem abrir a boca e dizer: por que é que tu te esqueceste de mim? Eu estou pregando a palavra, eu sinto a tua presença, eu sinto a tua glória comigo. Por que é que o Senhor não fere eles? Ao contrário de deixá-los ferir a mim, Deus, faça alguma coisa. Deus, manda um anjo com a espada aqui, corta a cabeça deles. Deus, derrama um raio dos céus e queima os meus inimigos. Não, Estevão fez uma oração diferente. Pai, não lhes impute tal pecado. Esse homem era convertido. Esse homem era de Deus. Esse homem não tem cara de quem desiste. Ele sabe em quem ele crê. Ele é Estevão. Eu não desisto por causa de Estevão. Mas o texto não para aqui. O texto diz que quando ele ora, não lhes impute tal pecado. Aleluia. Aí, meu filho, tem alguém que estava no trono. Quando a cena acontece, alguém se levanta do trono. Samai, a nossa adoração obrigatória, os nossos louvores
porque sabemos a letra, nunca faria Jesus levantar do trono. Mas quando alguém nos persegue, quando alguém fala mal, nos odeia, ou faz qualquer coisa semelhante, e nós começamos a engrandecer o nome do Senhor, e nós pedimos para Ele não imputar nenhum pecado na vida desses que perseguem, e começamos a adorar a Deus, sim, isso levanta Jesus do trono. Aprendamos a levantar Jesus do trono, com atitudes convertidos, aleluia. O texto diz que o céu se abre, Jesus se levanta do trono, e Estevão olha e diz: eis que vejo os céus abertos. Nós temos que voltar a ter atitudes que abrem os céus, e não atitudes que fecham os céus. Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem ao lado do Pai, de pé, aleluia. Jesus estava dizendo: esse tipo de crente é muito bem-vindo aqui. Eu não desisto por causa de Estevão. Eu não desisto por causa de Natalina. A irmã Natalina levantava de madrugada. O senhor não conheceu ela? Parava 5 vezes para virar a esquina aqui e chegar na igreja. Pertinho. 5 vezes. Irmã Natalina, minha filha, fique na casa da senhora, pode orar de lá, Deus sabe dos seus limites. Pastor, não me tire o privilégio de orar na casa do meu pai. Aleluia. Mesmo cansada, mesmo enferma, não faltava um culto. E adorava, não faltava adoração na boca dela. Não faltava glória a Deus. E cada mensagem que eu pregava, ela não piscava os olhos, ela comia a palavra, e concordando com a palavra, e dando glória a Deus. Aleluia, que serva abençoada. Eu não desisto, porque Natalina não desistiu. Na escola bíblica, ouvindo a lição, alegre, dando sorrisos com a palavra que estava sendo ensinada. Houve um momento de glória, nós nos levantamos para adorar. Ela começou a falar em línguas estranhas, e naquela hora Deus a recolheu para si. Orabanaia. Eu não desisto por causa de Natalina. Eu também vou adorar a Deus. Eu também estarei na casa do Senhor. Eu também serei recolhido na presença de Deus. Urasavanagaia. Uma das maiores ações malignas deste tempo é levar as pessoas a desistirem da fé verdadeira. Uma das coisas que o diabo tem inculcado e feito pessoas acreditarem é que não se precisa congregar. E as pessoas, tendo inteligência, não têm discernimento. Porque elas são inteligentes para receber muitas coisas e justificarem estas coisas com argumentos fantásticos, convencíveis. Mas o texto bíblico diz: não deixando de congregar. Não deixando de congregar. Fizeram uma pergunta para um teólogo aí. Eu não devo congregar, eu devo congregar, que negócio é esse? Aí ele respondeu de uma maneira que poderia ter sido um pouco mais clara, mas ele disse: porque Hebreus 10, 25 que eles usam, naquele tempo nem igreja tinha. Como pode um teólogo mestre, PhD, falar uma asneira dessa? Naquele tempo não tinha igreja, mas tinha congregar. Porque se não tivesse congregar, o texto não existiria. E as pessoas se congregavam e se reuniam, aleluia, muito, mas muito, arriscando as suas vidas, porque era proibido. E o escritor aos Hebreus, escrevendo para um povo que está sendo perseguido, diz: não parem de congregar, como muitos estão fazendo,
contando que aquele dia se aproxima. Abanúncia. Se o escritor aos Hebreus diz que estava próximo há 2000 anos atrás, será que Jesus não está para ordenar que se toque a trombeta, a última que a igreja ouvirá na terra? Porque vai haver outras trombetas, mas a igreja será arrebatada com o soar da última trombeta para ela. Eu postei no grupo dos varões uma pessoa que morreu e Deus levou lá no paraíso. E ele teve uma experiência com Deus tremenda e já morto. Mas Jesus falou com ele: não é aqui, você tem que voltar. E ele queria ficar, mas Jesus falou: não, você tem que voltar, o seu tempo ainda não concluiu. E ele volta. E Jesus diz: e quando você voltar, diga que eu estou para buscar a minha igreja, que o meu tempo está mais perto do que eles imaginam. E lá no hospital o camarada ressuscita, falando glória a Deus, aleluia, chorando, as pessoas não entendendo, mas ele tinha visto a glória de Deus, estava muito alegre. Xarabanaia, Odacamansadaya. Eu te digo uma coisa, por causa deste, eu não desisto. Araciamanda, aleluia. Eu não preciso que Deus me dê um sonho, aleluia. Ele já me deu a salvação, Ele já me deu a libertação, Ele já tocou em mim, Anácia manda, que aqueles que querem desviar, desviem, aqueles que querem sair da presença de Deus, que saiam, mas eu não desisto. E o diabo dizendo: não precisa congregar. Sabe o que ele conquista quando diz, não, estou falando congregar em igrejas verdadeiras e sérias. Aqui em Anápolis não tem só essa, tem várias igrejas sérias. Não quero com isso ficar fazendo aquilo que prejudica o reino também, não. Mas congregar numa igreja séria é prejuízo para o diabo. Você acha que eu estou inventando essa palavra? Você acha que eu estudei uma palavra bem elaborada para te convencer de quê? Eu estou pregando uma palavra revelada pelo céu. Uma palavra revelada pelo Espírito Santo. O diabo quer que você pare, o diabo quer que você entristeça, o diabo quer que você perca a esperança, o diabo quer te convencer que é melhor andar sem Deus do que ter compromisso com Deus. Ele quer te convencer que essa igreja tem um jugo pesado, que é pesado ser obreiro nessa igreja, porque você tem que ser fiel nessa igreja, você tem que ir todo culto, você não pode curtir isso, não pode curtir aquilo. Sai, Satanás! Não é uma questão disso, é uma questão de amar congregar. Ter testemunho de vida para ser um obreiro. Ter caráter para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Chega de escândalos. Chega de um altar que embriaga. Estou falando em termos gerais. E diz que não tem problema beber. O meu Deus me libertou. Eu era cachaceiro, eu entrava embriagado na igreja. Ele me lavou, Ele me limpou, Ele me arrancou todos os vícios. Mas se o diabo convence que não precisa congregar, ele alcança uma outra coisa que já está escrito na palavra. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 4, ele diz assim, que as pessoas teriam fazendo o quê? Amontoando doutores para si. Quando a pessoa para de congregar, a alma tem sede de Deus, porque já experimentou Deus. Quem pisou no santo não sabe viver em outro lugar. Aí fica buscando migalha na internet, porque não está congregando. E quando a gente não está congregando, preste bastante atenção nisso, por favor, em nome de Jesus. Quando a gente não está congregando, a gente tem a opção de escolher o que ouvir. Então você escolhe mestres e doutores. Eu quero ouvir o fulano de tal, que ele prega engraçado. Eu quero ouvir o fulano de tal, porque ele é mais sábio. Ele não pega no pé de ninguém. Eu gosto de ouvir. Aí você escolhe os mestres e doutores. Sabe o que acontece com você?
Deus para de falar com você. Não, mas eu ouço as mensagens de homens de Deus, e eu creio que são homens de Deus, sim. Mas só que quando você congrega, você não escolhe a mensagem. Deus é que fala a mensagem que Ele quer falar. Danamassudaya. Quando você congrega, não tem esse negócio de procurar um doutor. É o pregador ou a pregadora que Deus escolheu naquela noite. E Deus vai usar a característica. E Deus ou vai ser muito brando daquela noite, ou muito irado, ou equilibrado, ou Ele vai ser o que Ele vai escolher. Mas você será edificado. A palavra será do céu. A edificação será divina. Abra os teus olhos, porque eu não desisto. Aleluia. Uma das ações do inimigo é isto. Outra ação, separar os casais. O índice cada vez mais alarmante de separação. Eu não amo mais. O fulano, irmão, se a gente for separar, porque tem um problema, eu não estaria mais com a Vilcelena, a pessoa que eu mais amo na vida depois de Jesus. Porque eu tenho problema, ela tem. E aí quando aparece alguma coisa séria, a solução é separar? Não, a solução é tomar vergonha na cara, buscar o Deus que cura qualquer casamento, aceitar o tratamento, e Deus dá uma nova lua de mel. Porque o Deus que eu sirvo é verdadeiro, é fiel e tem todo o poder no céu e na terra. Todo! Mas o problema é a esposa séria de Deus, mas o marido não quer saber de Deus e não aceita. O marido sério, homem de Deus, mas a mulher não quer saber. E a gente experimenta muitas coisas no tempo. Eu tenho mais de 20 e tantos anos de pastoreio. Você vê isso muito. O marido está levantado espiritualmente, a mulher está lá embaixo. Aí ele vai orando, vai buscando, vai sendo fiel a Deus. Aí Deus levanta a esposa. E ela Aí o marido vai baixando. Estou desanimado. Irmão, Deus podia autorizar nós, e a lei também, a pegar uma pinhola. Sabe, poder falar umas outras palavras. Porque a mulher levantou, agora está tudo de bem, agora eu estou fraco. Angola, galinha de Angola. Estou fraco. Está fraco? Não. Você está acovardando e não quer tomar a decisão que sabe que tem que tomar. Olha o silêncio. Nós estamos vivendo um tempo de covardes. Sabe que é certo, sabe que é correto, mas diz que não tem força. Não, não tem força não, não tem decisão. A minha Bíblia, que não fala mentira, e a sua também não fala, diz em 3:8 de Apocalipse, que Deus pôs uma porta aberta diante de um povo que ninguém podia fechar. Qual o motivo? Por que Deus fez isso? Porque mesmo sendo fraco, não negaste o meu nome. Não é uma questão de força, é uma questão de decisão. Eu decidi que não vou desistir. É uma questão de decisão. Vocês acham que a mulher do fluxo de sangue tinha saúde suficiente para andar 7 quilômetros e tocar em Jesus? Vocês acham que Gideão tinha poder para fazer isso? Deixa eu te falar uma coisa. O exército de Israel era um do exército mais bem preparado no mundo. A escolha é minuciosa na capacidade de cada um. Se Gideão não foi, é porque para o exército ele não tinha força. Ele não tinha capacidade. Mas Deus não olha o músculo, a inteligência,
Deus olha Aí o anjo aparece para o Gideão. Vai nessa tua força. Como assim força? Eu sou o menor. Minha família é menor. Nós não estamos na evidência não. E o negócio está feio para nós. Mas você está aqui no lagar, né? Você está cuidando da sua família secretamente, né? Eu não te escolhi porque você é o maior ou porque você tem força. Eu te escolhi pelo coração de querer cuidar. Você vai cuidar do meu exército. Ei, Nakamassai. Vai nessa tua força. Mas que força? Ô Gideão, você tem 5% de força dos 100%? É só 5%. Vai nessa tua força e eu serei contigo. Vai no que você pode ir. Quantos passos você pode dar? 10 passos? Dê os 10 passos. O que você dá conta nesta noite? É só 3 glórias a Deus. Dê os 3 glórias a Deus. A única coisa que você consegue fazer é levantar as mãos que estão cansadas. Então levanta em nome de Jesus. Deus quer olhar para nós e analisar que nós não queremos desistir. Eu vou tocar nele, mas você não tem condição. Mas eu vou tentar, porque eu não desisto. É isso que nós temos que entender, meus irmãos. Que Satanás vá para os quintos do inferno. Que o Espírito Santo tenha a liberdade de nos renovar nesta noite, de nos fortalecer nesta noite. Que o Espírito do Senhor tenha a liberdade de nos levantar. Igreja lavada, remida, redimida no sangue do Cordeiro de Deus. Povo santo de boas obras. Povo que tem comunhão, que tem adoração, que tem louvor. Povo cheio de esperança, cheio de fé, cheio do amor do Senhor. Povo que sabe que Deus é fiel. Se te mostrares fraco no dia da peleja, grande será a sua ruína. A gente que trabalhou muito com libertação, a gente aprende muita coisa que os outros não veem e a gente vê porque está trabalhando com libertação. Uma das armas do diabo é fazer o que provavelmente ele fez aqui com Elias. Colocou medo. Por isso, ele usa as coisas para te assustar. Enquanto Deus usa as coisas para trabalhar conosco, o diabo quer assustar. Aí, passa uma sombra na janela. Ai, meu Deus. Aí o diabo fala: vítima. Está com medo de uma sombra. Como que alguém que tem Deus vai ter medo de uma sombra? Pastor, e se for o diabo? Você não tem Deus não, criatura. Se fosse o diabo, você ia levantar e dizer: você não tem nada comigo e com essa casa, porque Jesus Cristo é o dono da minha vida, da minha família e dessa casa. Pode bater em retirada. Você sabe que não pode. Pode citar a Bíblia. 1 de João 5,18, os nascidos de Deus não vivem pecando, e o que de Deus é gerado, o maligno não lhe toca. Mas se ele põe medo e a pessoa fica com medo, aí vem mais ações. Porque o medo abre brechas. É por isso que Deus está dizendo: não temas, 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 não temas. O que quer dizer não temas? Não tenha medo. Agora, você está vivendo uma vida de pecado? Então pode ter medo, porque o pecado já é a brecha aberta. Primeira coisa que você tem que fazer é consertar, é confessar
e se libertar dessa brecha aberta. Porque o maligno, ele quer entrar onde não pode entrar, imagina onde ele tem a liberdade. Sejamos de Deus. Esse é o tempo de nós mostrarmos que escolhemos Deus. Eu estive lá na França, na época dessa agora, Olimpíadas. Aí uma loucura de muita coisa. Aí roubando todo mundo, lembra lá que saiu os escândalos? Até o Zico, ídolo, foi roubado e pá, não sei o quê. A abertura, o quadro da Santa Ceia naquele escândalo, aquele absurdo. Ridicularizando a fé. Não era isso não, era outra coisa. Tá bom. Aí você põe um quadro aqui, o outro ali é a figura. E vai, outras tantas coisas. Mas o que aconteceu com as nossas heroínas e com os nossos heróis da fé? Começa com a da skate lá. A Raíssa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não pode fazer isso não, pode não. Já fez. Tem que punir ela. E a outra, levanta, dá glória a Deus. Levanta, dá glória a Deus. Arábia, Nácia. E o mundo inteiro assistindo. Aí como se não bastasse, a outra, falando em línguas estranhas lá, a da Súria. Como se não bastasse, várias nações se reuniram para adorar o nome do Senhor Jesus. É hora de levantarmos-nos como igreja. Jesus está voltando. Quem tem vergonha de Jesus não vai chegar na glória. É hora de assumir a fé. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus Cristo. Não desista. A conspiração, as ações malignas são diversas, algumas explícitas, como no caso, outras sorrateiras, querendo apagar a sua fé. Uma das coisas, escute, nós somos pentecostais, sim ou não? Quem é pentecostal aí? Respondeu até alto, vocês viram? Me conte uma coisa, pentecostal, ora baixo ou alto? E você? Uau! Ai, pastor, olha uma das coisas esquisitas que nós não podemos deixar nos convencer. Eu não sei orar quando alguém está orando alto perto de mim. Você não é pentecostal. Você tem que aprender. Não estou aqui exaltando as coisas erradas. Não estou. Estou aqui ensinando que nós temos liberdade. Por que é que eu, quando lá estava no show do RPM, quando eu era desse mundo, que nunca mais eu vou ser, porque o Senhor me resgatou, graças a Deus, e o Paulo Ricardo começava lá, e o punhado de coisa. Aí loló para cima, droga para cima, bebida. Chegava em casa, a voz ficava tudo com a banda. Por que que aqui eu tenho que ter esse tipo de cuidado? Se eu me alegrava com RPM, com Jesus, muito mais. Se eu me alegrava com Led Zeppelin, AC/DC, se eu me alegrava com as diversas bandas brasileiras, nenhum de nós vai. Por que é que eu não vou me alegrar com o mestre da minha alma, que numa noite me libertou e me converteu?
por que é que eu tenho que ser meio termo para Jesus e termo inteiro para o mundo? Por que é que no mundo eu posso saltar e para Deus eu não posso? Nós somos pentecostais. Quanto mais nós damos lugar ao Espírito Santo, mais extasiados de graça nós ficamos. Quanto mais nós damos glória a Deus, mais glória do céu é derramada. Quanto mais eu sou livre para adorar, Deus é livre para operar. Não deixa ninguém calar a tua boca, não deixa ninguém calar a tua adoração. Abre essa tua boca, fica com ela fechada e sai angustiado. Começa a abrir ela e dar glória a Deus e ser de Deus. Você vai ver que vai sair daqui abençoado e renovado. Mas o diabo quer calar, porque ele sabe que há resultados. Prova na Bíblia, pastor. Vamos no Antigo Testamento então, primeiro. Isaías 58:8, Deus fala assim: gritarás, e eu direi, eis-me aqui. Salmo 29, no seu tempo dá glória, e vai. No Novo Testamento, no nascimento da igreja, Deus derramou do Espírito Santo. Quer aprender como é que funciona uma igreja verdadeiramente? Vai lá, na raiz, quando ela nasceu. 120 aproximadamente, em Atos 2, oravam. O que eles faziam? Buscando e aguardando a promessa. Deus derramou línguas repartidas como que de fogo. O barulho de um vento, como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. E todos, indistintamente, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O barulho foi tão grande que a cidade afluiu para lá. Os estudiosos dizem que no mínimo tinha 30.000 pessoas ali, para ver o que estava acontecendo. E aí eles curiosos, Deus levanta o pregador. Você acha que Pedro pregou baixo ou alto? Quantos na multidão? Com microfone, 30.000 já é difícil ouvir. Meus irmãos, o que eu quero anunciar nesta noite é que aquele que morreu está ressuscitado. Ele vive para sempre, como as Escrituras dizem. E o que vocês estão ouvindo e vendo é o cumprimento da promessa do livro de Joel, prometido que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Quando Pedro silenciou 3.000 aproximadamente. Eu quero o Jesus desse homem. Eu quero o Jesus que ele está falando. Por que é que eles quiseram o Jesus daquele homem? Muitos daqueles sabiam que era Pedro, mas agora era um Pedro cheio do Espírito Santo. Era um Pedro cheio da verdade, falando verdades e vivendo verdades. Quando isso se ajunta num homem, aleluia, a glória de Deus é conhecida. Aleluia. E eles olharam para Pedro confessando Jesus. Eu já fui ali num lugar onde que supostamente foram batizados, vários lugares para fazer batismo, porque era multidão. Irmãos, que faremos nós? O que eles estavam perguntando com essa segunda pergunta pentecostal, segundo a teologia, segundo os textos? Olha, tudo que vocês estão vivendo aí, nós também queremos. Do jeitinho, da mesma forma. A gente pode receber? Tem jeito de receber, eu quero. Eles estavam compungidos, tomados por um sentimento de eu quero e não abro mão. O que a gente faz? Arrependei-vos. Querido, arrependei-vos. Na teologia vai muita coisa, né? Metanoia, aí vai muita coisa. Mas eu quero que você entenda, arrependei-vos com
Pare de viver a vida que você vive e comece a viver como nós vivemos. Você não entendeu não, né? Pare de viver a vida do jeito que você vive e comece a viver como nós vivemos. Olha para a vida daqueles que realmente tomam a decisão de viver como a Bíblia fala. Todos são cheios, abençoados. Mostra e revela a fé em todo o tempo. Coisa mais gostosa é você encontrar com um irmão que professa a mesma fé, que serve o mesmo Deus, e você anda com esse irmão, Senhor. Aí você olha para cá, glória! O que o irmão faz? Glória a Deus. Eu te amo, Jesus. Eu também, Senhor. Senhor, nunca vou te deixar, Senhor. Também não, Senhor. Eu te adoro, Eu Jesus. também, Senhor. Aleluia. Aí você vai andar com quem não professa a mesma fé. Eu te amo, Jesus. Irmão, fala mais baixo. Para que isso aqui? Não precisa, cada um tem sua fé. Não, mas eu amo Jesus. Os outros amam outras coisas, irmão. Não pode ser assim. Julgo desigual. Que faremos, irmãos? Queremos igualzinho. Se arrependam. E agora vocês vão fazer parte. Eu lembro de Sadraque, para encerrar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não desisto por causa deles. Antes que algum teólogo vá queimar a mensagem, eu não desisto primeiro por causa da graça que Deus me deu. Amém? Mas eu estou falando de exemplos. Nós temos que olhar para a palavra e seguir os exemplos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo tem que adorar a estátua. Não, não vamos adorar. Alguém, um sábio, sabichão deste século poderia dizer: ajoelha, mas não adora. A hora que vocês ajoelhar, ó, só para enganar eles, vocês ajoelham, põem a cara lá no pó de Jesus: eu te amo, o senhor sabe que é o Senhor. Isso é negar a Deus diante da multidão, porque eles não saberão que você tem uma escolha. Entendeu não? Faz a mesma coisa e você é igual. Cadê dois parceiros aqui comigo? Os outros todos se dobraram. Uma multidão. Primeiro, segundo, terceiro escalão estavam ali. Olha lá, os três, aqueles três encrenqueiros lá. Eles nunca fazem o que tem que fazer. Olha lá. Leva-os diante do rei. É verdade que vocês não se dobraram para a minha estátua? O que é que os três fizeram? Sim. Se vocês não, vou resumir. Se vocês não se dobrarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Amém? Ó rei, fique sabendo que nós não nos dobraremos. O nosso Deus é o Deus do livramento. Mas espera aí, quem sabe Deus não queira fazer isso hoje? Nem se Ele não nos livrar, nem assim nos dobraremos diante da sua imagem. Nós servimos o Deus que fez os céus e a terra. Como Deus pode ser glorificado na vida de quem se dobra com os que se dobram? Temos que fazer diferença. O homem, o rei, se enfureceu, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E eu digo que o mundo está aquecido 7 vezes mais, por causa do pecado. Se você ler Levítico 26, vai entender que lá está escrito sobre isso. Manda jogar todos, amarra e manda jogar do jeito que estão. Pegou os três, jogou, atirou dentro da fornalha de fogo ardente. Vocês sabem. Os que jogaram morreram queimados. Tamanho a fúria do fogo.
E os 3 que caíram lá dentro? Anda. Assim. Aí, ó. Aqui. Aí de repente apareceu um 4º homem no meio deles. Oh, Rabacandarácia na Maragaia. Aleluia! Eu não desisto por causa de Sadraque, Mesaque e Abednego, e muito mais pelo 4º homem que aparece na fornalha. Não desista! Aplauda glorificando aquele que nos dá graça para não desistir. Fique sobre os pés. Racaei da Samai. 90% das coisas que estamos para conquistar, só conquistaremos se não desistirmos. Repita. Não, igual crente. 1, 2, 3. $603.548 de 20 anos acima desistiram no deserto. Tinham tudo para alcançar o que Deus falou, mas não alcançaram. Judas tinha tudo para ser um dos maiores apóstolos, evangelistas, o Iscariotes. Não foi porque desistiu, e ainda fez o que fez. Muitos que estão no meio de nós ainda não alcançaram porque desistiram mesmo estando no meio de nós. É hora de recobrar. O diabo de alguma forma parou o seu louvor, parou a sua pregação, parou o seu diaconato. De alguma forma ele parou a sua fé. Nesta campanha Deus está dizendo: não desista, retoma. Retoma. E quando retomar, entenda: se perseguiram Jesus, também perseguirão a nós. Se odiaram Jesus, também odiarão a nós. Se tinha falsos irmãos para Paulo, também terá falsos irmãos para nós. Se teve as perseguições para Pedro, para João, se teve uma ilha de Patmos para João, também para nós poderá acontecer. Quanto mais perto de Deus, mais odiado pelo mundo, porque o mundo odeia Deus. Escute, o mundo está expulsando a igreja da terra, e prazerosamente sairemos da terra. Prazerosamente sairemos da terra. Prazerosamente deixaremos esta terra. O mundo não tem lugar para quem dá lugar ao Espírito Santo. Então é hora de tomar uma decisão, porque eu já desisti do mundo para insistir com Deus. É hora de tomar uma decisão, se vale a pena pagar o preço e morar na eternidade, se vale a pena sofrer o dano para não perder o lucro da salvação. Se vale a pena ir lá e vingar, ou deixar nas mãos do que salva a vingança. A escolha é sua, é minha. Deus nos deu o livre arbítrio. O diabo está fazendo irmão odiar irmão, obreiro odiar obreiro, um não concordar com o outro, porque ele sabe que isso quebra a comunhão com o céu. Não subsiste uma casa dividida. E Deus nesta campanha está falando e vai falar. Eu quero que você se levante urgentemente. Creia em Deus. Não entre no jogo do diabo.
aceite a proposta do Espírito Santo. Rabacá Suraya, assuma Jesus Cristo com todo o seu coração, com todo o seu amor, com toda a sua inteligência, com todo o seu cuidado, com todo o seu ser, espírito, alma e corpo. Assuma a sua fé em Jesus Cristo. E antes de sonhar em estar no altar pregando a palavra, sonhe em ser servo de Deus, fiel a Deus, que nunca vai abandonar o caminho da fé. Antes de sonhar qualquer coisa fora, aleluia, sonhe em ser servo, serva de Deus. E eu rogo a Deus que dê a nós uma unção de inconformismo. Eu quero mais. Eu sei que Deus tem mais. Eu vou buscar. Eu vou mergulhar. Para você que está pensando em desistir porque um irmão falou isso ou falou aquilo, você não percebe que Deus está te ensinando a perdoar? Que Deus está te ensinando a amar? Você não percebe que a bandeira do cristianismo é o amor? Que a pior coisa que pode acontecer numa pessoa é perder o amor? Mas Deus exercita o amor. Deus trabalha esse amor. Então muitas vezes quando alguém nos fere, a mente não quer aceitar, o coração não quer aceitar, mas você vai e leva a sua mente lá na palavra: amai os vossos inimigos. Quem não ama o seu irmão não conhece a Deus e nunca viu Deus. Leia a primeira carta de João. O diabo conhece a Bíblia. E ele diz: odeia seu irmão, aquele irmão. Ele não podia fazer. Ele conhece Jesus, por que ele fez isso? Se você conhece, não interessa se o outro conhece ou não, você sabe o que tem que fazer. Perdoa. Ama. Odeie o pecado que estiver na vida do outro, mas ame o outro. Respeite. E não haverá na sua vida vontade alguma de desistir. Porque no fim de tudo, a suma é: ame Jesus de todo o seu coração. Quando o poeta disse: Senhor, me dá a eternidade. Aí alguém pode dizer: por que você não quer ir para o inferno? Você quer a eternidade com Deus? Não, é porque uma vida é pouco para te amar. Me dá a eternidade para te amar. Você consegue entender isso ou isso já apagou? A essência do cristianismo é amar Jesus de todo o coração. É olhar para Ele e nos constranger. É olhar para Ele, quem sabe tendo uma vida toda justa, santa e correta, e ainda assim pedir misericórdia, porque a santidade dEle é incomparável. A graça dEle é inconfundível. Aleluia. A proposta dEle é inegável. Porque Ele é o amor com as mãos estendidas, dizendo: venham a mim e eu vos aliviarei. Venham a mim e eu posso levar vocês para a eternidade, nas mansões celestiais que eu já preparei. Então curva a sua cabeça.
o índice de suicídios, aproximadamente 3 pessoas por minuto. – 360 pessoas aproximadamente morreram de suicídio durante esse culto. Ou seja, desistiram. Desistir é uma atitude covarde, mesmo que as lutas sejam tão difíceis e nós reconhecemos as dores. Só que Jesus tem a solução. O suicídio faz com que essas dores se multipliquem milhares e milhares e milhares de vezes, porque a condenação é eterna. Mas suporta um pouquinho mais, mergulha na presença de Jesus, confesse a Ele, não vacile com pensamentos, corra para Ele, e você vai ver que tem cura em Jesus Cristo. Labai Tarasamai. Em Jesus ninguém desiste, porque Ele vive em nós. Então curva a sua cabeça. Você pode ser cheio agora do Espírito Santo. Você pode começar a adorá-lo com a liberdade que Ele te deu. E que nunca mais você cesse de dar glória a Deus, de sentir a presença dEle. O momento mais feliz do culto é ouvir a palavra e falar em mistério. Ouvir a palavra e sentir a presença de tal maneira que a minha boca fale a língua dos anjos e dos homens. A alegria dele vem para nós. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração sinta Ele queimou. aí. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar e gastarei minha vida aos seus pés. E deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar. O Senhor está dizendo: volta a me amar como você me amava, e voltarás a vencer como você vencia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti.
Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena. Aleluia. Escuta o meu clamor, mais que o ar. Preciso de ti. Senhor, eu ministrei a palavra. Renova aqueles que querem vencer. Renova aqueles que estão dizendo: eu não vou desistir. Abadaste amanto covanaia. Tira todo e qualquer pensamento de fracasso, e no lugar coloque o pensamento de amadurecimento, de aprendizagem com tudo que passa, com tudo que passou. Arabaito comanai, aquele que levantar as mãos agora, Senhor, está dizendo: eu não vou desistir. E o Senhor abençoe agora com a bênção da insistência, com a bênção da perseverança, com a bênção de uma graça que não vai faltar para chegar até o céu. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo: você vai vencer. Em nome de Jesus, eu ordeno que todos os males caiam por terra, e que o renovo de Deus venha sobre este templo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O renovo, receba a graça da presença maravilhosa e seja renovado. Você não vai desistir. Receba de Deus.